Amém, meus irmãos? Então vamos nós trabalhar, né? Como diz um antigo hino. Atos, capítulo 8. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Atos, capítulo 8. Nós vamos meditar em todo o capítulo, mas agora no início nós vamos ler apenas os versos de 1 a 4. Atos, capítulo 8, versos de 1 a 4, e aí nós vamos, ao decorrer do sermão, meditar em todo o capítulo. Você que achou, se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. E Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Verso 4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo do Senhor, a tua palavra que foi inspirada por ti está aberta, ela foi lida e ela será exposta agora, Senhor. Tende misericórdia de mim, ajuda-me a expor com clareza e profundidade a tua palavra e que o Senhor, meu Pai, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor que aplica a palavra à nossa vida e ao nosso coração, que o Senhor possa desvendar os nossos olhos para que nós possamos enxergar as maravilhas da tua lei. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bom, na semana passada nós percorremos um pouco do capítulo 6 e todo o capítulo 7, chegando até ao verso 1 do capítulo 8 de Atos. E nós pudemos ver, e imaginar e meditar na trágica história de Estevão. E depois de passar por essa breve, inspiradora, mas trágica história que nós acompanhamos no capítulo 7, por fim, nós chegamos ao capítulo 8 do livro de Atos. Esse capítulo, ele inaugura uma nova etapa na missão da igreja. Jesus, no capítulo 1, verso 8, ele havia comissionado os seus discípulos. Ele disse: vocês, quando o Espírito Santo vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Do capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e ali nós temos a era da igreja, o tempo do cristianismo inaugurado, desde o capítulo 2 até onde nós lemos, até esses versos, até o final do capítulo 7, a igreja já era uma igreja viva, era uma igreja relevante, uma igreja que caía na graça do povo, uma igreja que impactava a sociedade que ela vivia, uma igreja que atraía olhares e uma igreja que até tinha alguns simpatizantes. A Escritura vai dizer que o povo tinha a igreja em alta conta. Mas, apesar de ser maravilhoso tudo isso, isso ainda não era suficiente para que a igreja cumprisse de forma plena a missão dada por Jesus. Eles estavam bem, estava tudo indo bem. Apesar das perseguições, a igreja crescia. Apesar das ameaças, a igreja avançava. Porém, só em Jerusalém. Ainda havia, queridos, muita terra a ser conquistada. Ainda haviam muitas pessoas a serem alcançadas. E veja, se os fatos que nós vamos ver aqui no capítulo 8 não tivessem acontecido, eu e você não estaríamos aqui hoje. O Evangelho chegou até nós porque, neste dia, o Evangelho sai de Jerusalém, alcança Samaria, depois os confins da terra. O capítulo 8 de Atos, ele é marcado por 3 eventos principais. O primeiro é o estouro da perseguição que espalhou os crentes.
O segundo é o evangelho chegando aos samaritanos, onde nós vamos ter ali o curioso caso de Simão o Mago. E o terceiro caso que nós temos nesse capítulo 8 é o caso do eunuco etíope. E hoje, o meu desejo é que nós aprendamos com esse texto que a evangelização guiada pelo Espírito Santo, ela nos tira da zona de conforto, rompe barreiras e ela envolve o discipulado. E nós vamos ver isso em 3 pontos, e eu quero que você me acompanhe aí, mantenha sua Bíblia aberta em Atos 8, para que nós possamos aprender com esse texto. Bom, nós já lemos os versos de 1 a 4, e eles são o arcabouço para o meu primeiro ponto. A evangelização guiada pelo Espírito Santo, ela nos tira da zona de conforto. Depois da morte de Estevão, uma grande perseguição estoura sobre a igreja. Saulo, que depois viria a ser conhecido como Paulo, seu nome grego, ele havia assistido de perto o assassinato de Estevão. Se você voltar alguns versos aí, você vai ver que Paulo foi o guarda das roupas daqueles que apedrejaram Estevão. Ele assistiu Estevão, e agora, depois de assistir o martírio de Estevão, Paulo se torna um feroz perseguidor dos cristãos. Os primeiros versos vão dizer que Paulo, ou Saulo, ele ia até a casa dos cristãos, os arrastava para fora e os lançava na prisão. Que cenário terrível, né, queridos? Um dos líderes da igreja, há pouco tempo instituído, Estevão tinha sido instituído há poucos dias como um dos diáconos da igreja, ferozmente atacado e cruelmente assassinado. Não bastasse isso, agora os líderes do povo estão invadindo as casas dos cristãos como cães raivosos. E Paulo parece um desses, e arrastando os cristãos para fora de casa. Como poderia, eu já disse isso aos irmãos, eu gosto de ir lendo e imaginando as coisas acontecendo. E eu fico pensando, queridos, como poderia estar a mente daqueles nossos irmãos? Um diácono acaba de ser assassinado a pedradas, ao público, à luz do dia, um assassinato criminoso. E agora, não bastasse isso, aqueles que assassinaram um amado irmão, alguém que se preocupava com as pessoas, alguém que amava, alguém que cuidava da distribuição de alimentos, alguém que servia às mesas, alguém que vai dizer, Lucas, no capítulo 6, operava prodígios e milagres no meio do povo. Não bastasse esse homem ter sido brutalmente assassinado, agora os assassinos daquele homem estão batendo na porta dos crentes e os perseguindo. O relato de Lucas, apesar de mostrar toda a brutalidade com que as coisas aconteciam, preste atenção, o relato de Lucas não mostra uma igreja amedrontada. A igreja que está sofrendo a perseguição não é uma igreja acuada, não é uma igreja que foi detida ou parada. No verso 4, Lucas nos diz que aqueles que haviam sido dispersos, ou aqueles que haviam sido espalhados, eles não se esconderam de medo. Eles não buscaram refúgio em algum outro lugar, não. Eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. Me parece que aquela oração feita no capítulo 4, verso 29, você se lembra? Pedro e João tinham sido presos, foram libertos, eles se reuniram com a igreja, contaram o que aconteceu, a igreja orou e orou assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra. E o verso 31 diz que depois que oraram, o lugar que estavam se encheu e eles ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Me parece que aquela oração continua viva, aquela oração continua pulsante, a igreja não para, a igreja não é detida, e cheia de coragem vinda do Espírito Santo. Por onde são espalhados, os cristãos continuam a pregar. Esse trecho me ensina algumas lições muito valiosas.
A primeira dela está ligada aos efeitos da perseguição. Aquele povo, o povo perseguido, a igreja, eles souberam o que aconteceu com Estevão. Quem sabe, alguns desses crentes viram o seu irmão ser assassinado. Diante disso, aqueles irmãos não se acovardaram. Não havia medo. Eles não recuavam diante dos seus perseguidores. Não se acovardavam quando aqueles que mataram Estevão, eles não se acovardaram diante daqueles que tinham perseguido os apóstolos nos capítulos anteriores. Eles não se acovardaram diante dos assassinos de Estevão quando esses bateram a porta. Pelo contrário, ao invés de trancar os cristãos, ao invés de deter o avanço da igreja, a perseguição fez com que os cristãos anunciassem com mais voracidade o evangelho de Jesus. A perseguição que deveria criar apóstatas, a perseguição que deveria criar pessoas que iriam desistir da fé, estava criando mártires em potencial, pessoas que não estavam importando com a própria vida, pessoas que não ligavam se poderiam ou se iriam morrer ao fio da espada. Essas pessoas não ligavam para isso. A perseguição intensificou o avanço da igreja, a perseguição injetou coragem nos nossos irmãos, e eles saíram a pregar com coragem. E isso me faz pensar em nós. Com o avanço da informação, a qualquer momento você recebe notícias do campo missionário. Hoje você não depende de uma carta da Junta de Missões Mundiais para saber as notícias do campo. Basta você acessar um site, basta você acessar o Instagram, e você vai ver que o que aconteceu com os apóstolos, o que aconteceu com Estevão, não é algo distante de nós 2000 anos, queridos. Cristãos continuam a ser presos, cristãos continuam a ser ameaçados, cristãos continuam a morrer. E o que isso cria em nós? Qual é o fruto disso em nós? Quando nós recebemos relatos de que um querido irmão, alguém que professa Cristo como nós, alguém que irá morar na eternidade conosco, teve sua vida ceifada por amor de Cristo, o que isso cria em nós? Diante disso, nasce no nosso coração medo, omissão, desespero. Isso faz com que nós nos afugentemos, deixemos de pregar o evangelho, ou isso faz conosco, gera em nós o mesmo que gerou na igreja naqueles tempos: coragem, vigor, urgência de saber, eu preciso pregar logo o evangelho, eu não sei quantos dias eu tenho, eu não sei quando eles vão conseguir me pegar, eu não sei o quão veloz é o cavalo de Paulo para que ele me alcance. Uma outra coisa que me chama a atenção é o protagonismo da pregação e da perseguição. Até aqui, nos capítulos anteriores, até chegarmos nesse ponto do texto, apenas os líderes da igreja têm recebido algum destaque. Aqueles que pregam o evangelho publicamente são os apóstolos, e quando Estevão é inserido, nós vemos que os diáconos também faziam isso. Aqueles que também sofrem as perseguições, aqueles que sofrem retaliação do governo, dos políticos da época, também são os líderes da igreja. Mas agora, no capítulo 8, as coisas mudam. A história muda de lugar. Lucas faz questão de registrar que tanto a responsabilidade de pregar, quanto à iminente perseguição, agora não recaem somente sobre os líderes da igreja, mas sobre toda a igreja.
Perceba, no verso 1, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja. Preste atenção nesse trecho. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Isso nos ensina uma lição muito valiosa. O trabalho de evangelização da igreja, ele não está limitado ao pastor ou à liderança da igreja. O trabalho de evangelizar, o trabalho de pregar, o trabalho de testemunhar e de falar sobre Jesus Cristo é trabalho para todo mundo. É obrigação, é função, é comissão de cada membro da igreja. Nós temos pensado sobre isso, e esse texto é mais uma prova daquilo que nós temos argumentado. A igreja não é lugar do crente 3S. Você lembra do crente 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Eu crio em Cristo, eu sento num banco, e quem quiser que trabalhe. Estou salvo, estou satisfeito e estou sossegado. Esse trecho nos mostra que a igreja não é lugar para esse tipo de gente. Pense, um crente 3S naquela época, sentado tranquilo no pórtico do templo, o que aconteceria com essa pessoa? Ela seria tão logo engolida pelo império. Saulo nem precisaria do cavalo para alcançá-la. Isso nos ensina que a responsabilidade dada, ela é dada para a igreja e para todos os membros da igreja. A missão não foi dada apenas a uma pequena parcela dos crentes. Não são só os pastores, só os diáconos, só as diretorias das igrejas, só os líderes da igreja, não. Todos aqueles a quem Cristo salva, Ele também comissiona. A perseguição instaurada não faz a igreja recuar ou retroceder, muito pelo contrário. Ela foi usada pelo Espírito Santo para arrancar os crentes da sua zona de conforto e levá-los a um novo estágio da evangelização. Os crentes agora saem de Jerusalém, da sua terra, eles estão se espalhando e levando o evangelho por todos os lugares em que estão passando. Nós precisamos, queridos, sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos nos envolver corajosamente com o cumprimento da missão que Cristo nos deu. Nós precisamos nos engajar nisso, entender que é meu, é seu, é nosso trabalho. Cristo nos chama. E que prazer há em ser chamado por Cristo para fazer qualquer coisa que seja ao lado dele. Que privilégio há para nós sermos convocados pelo dono do universo, o Criador de todas as coisas, o Salvador de todo mundo. Nós precisamos nos engajar nisso, sair da zona de conforto e dizer, como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, mesmo que isso signifique que seremos alvo de sofrimento, de perdas ou de perseguição. Uma das versões de Castelo Forte diz isso. Mesmo que isso signifique perder a vida, a família, as riquezas, que Cristo nos arranque, queridos, da zona de conforto e queira Ele que não seja necessário uma perseguição para que isso aconteça. Segundo ponto, evangelização guiada pelo Espírito Santo rompe barreiras. Veja aí comigo o verso 5. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais e milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. A perseguição espalha os crentes,
E Filipe, à semelhança de Estevão, também era um dos diáconos. Se você voltar no capítulo 6 e ler a lista dos diáconos, o nome de Filipe também está ali. Filipe então chega a Samaria e anuncia o evangelho através de ações e através de palavras. O povo ouve Filipe pregando o evangelho, mas também vê as maravilhas do evangelho acontecendo através de sinais e maravilhas. Todos, diz o registro de Lucas, davam atenção para Filipe, que curava as pessoas, expulsava os demônios, e grande, diz o texto, grande alegria tomou conta de Samaria, e aqueles que criam no evangelho foram batizados. O texto segue, verso 9, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, lhe dava atenção e exclamava. O povo dizia sobre Simão: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, eles creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando os maravilhosos e grandes sinais e milagres que eram realizados. Verso 14, os apóstolos em Jerusalém, ouvindo o que havia acontecido em Samaria, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mão dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que eu possa sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito. E Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito, nem algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. E tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Havia em Samaria, então, um homem chamado Simão. Simão era um feiticeiro. Ele enganava o povo com as suas mágicas, e Simão era um charlatão dos bons, daqueles que impressiona, daqueles que talvez nós pagaríamos para ver em um circo ou algo do tipo. Tamanho era o poder de enganação de Simão, que o povo chamava ele de o grande poder. Ele era considerado um homem poderoso. Simão observava os feitos de Filipe, os milagres que Filipe fazia, e ficava maravilhado com aquilo que via, a ponto de se unir ao grupo dos que foram batizados. Ouvindo o que se passava em Samaria, então, a notícia chega em Jerusalém, e 2 apóstolos são enviados até lá, Pedro e João. Chegando ali, eles oram por aquele povo, e o Espírito Santo então desce sobre o povo de Samaria. Simão vê aquilo e vê naquilo uma grande oportunidade. Simão olha para o que os apóstolos faziam e pensa consigo: mais uma carta para o meu leque, mais uma possibilidade de poder para que eu explore. E então ele oferece a Pedro dinheiro e diz: Pedro, por quanto você vende esse poder? Eu também quero impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo. Mas Pedro repreende aquele irmão duramente e diz: você não tem parte nesse ministério. Dinheiro não pode comprar a salvação e muito menos o poder. Simão até pede que Pedro interceda por ele. E então Pedro e João, depois de cumprirem
aquilo que foram fazer, voltam para Jerusalém. Veja, querido, em Jerusalém aconteceu algo semelhante, você vai se lembrar sobre isso. Ananias e Safira também tentaram usurpar alguma coisa na igreja com dinheiro. Não é de hoje que o pecado tenta invadir os portões das igrejas com o dinheiro. Em Jerusalém foi com Ananias e Safira, em Samaria foi com Simão. O pecado fica tentando todos os dias invadir a igreja por meio do dinheiro. Precisamos ficar atentos e vigilantes quanto a isso. Veja, onde Deus semeia trigo, Satanás semeará joio. E o próprio Jesus dirá que o joio crescerá junto com o trigo, de forma que será difícil separar os dois. Aonde Deus está semeando cristãos, Satanás está plantando as suas falsificações. E se tem uma coisa, queridos, que o diabo é bom, é em fazer cópia barata. É em falsificar aquilo que Deus cria. É em colocar no nosso meio falsos cristãos, que se não observados atentamente, passam despercebidos, enganam e poluem o povo de Deus. Mas a lição mais importante desse trecho é de que a pregação do Evangelho, quando ela está guiada pelo Espírito Santo, ela rompe barreiras. Veja, nós temos em Samaria um pregador, Filipe. Filipe havia nascido onde? Filipe era um judeu. Nós temos em Samaria um judeu que rompeu a barreira cultural, um judeu que rompeu as barreiras geográficas e está pregando o Evangelho aos samaritanos. Eu não sei se você sabe, mas o samaritano e o judeu não se davam. Um bom judeu, ele acordava pela manhã e orava: Senhor, muito obrigado, porque não me fizesse samaritano. Um bom judeu, ele considerava um samaritano com menos valor que um cão da rua. Um bom judeu não passava por Samaria. Se ele tivesse vindo de algum lugar que Samaria estivesse no meio, ele cortava a volta, e não importa o tamanho da volta, para não pisar em Samaria. Mas nós temos um judeu rompendo as barreiras, deixando seus preconceitos de lado e pregando o Evangelho em Samaria. Outra coisa importante que também lança luz sobre isso são os 2 apóstolos que foram comissionados pela igreja de Jerusalém para ir até Samaria. Você se lembra deles? Pedro e João. Eles chegam até a cidade e atestam os acontecimentos em Samaria. Eles impõem a mão sobre aqueles novos crentes e o Espírito Santo desce sobre eles. Você se lembra o que há alguns anos atrás João queria fazer com esse povo? João queria orar por eles também. E ele disse ao Jesus: Senhor, me dê permissão para que eu ore e caia fogo do céu sobre aquele povo. O mesmo João, que outrora queria fulminar os samaritanos com fogo dos céus, é quem ora agora para que o fogo do Espírito Santo desça sobre aquele povo e os capacite a ser testemunhas do Deus vivo. O Evangelho, ele rompe barreiras. O Evangelho vence os nossos preconceitos. Talvez aqui surja uma pergunta importante e eu quero respondê-la. Os apóstolos impõem as mãos sobre os samaritanos e eles recebem o Espírito Santo. Mas você talvez já ouviu que depois do Pentecostes, aqueles que se convertem já têm o Espírito Santo. E alguém pode ler esse texto e dizer: Joab, então isso aqui prova que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, é algo que vem depois da salvação. Não.
nós cremos que quando a pessoa se converte, ela já recebe o batismo com o Espírito Santo, ela já é batizada com o Espírito. Veja o que diz Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho os salvou. E vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. O que é que Paulo está dizendo? Quando você crê, quando você aceita o Evangelho, você já recebe o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Mas então por quê? Os apóstolos impõem as mãos e o Espírito Santo desce. E o texto diz que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. O motivo pelo qual isso acontece, e nós vamos ver nas exposições em Atos, que isso vai se repetir mais 2 vezes. Isso vai se repetir em Atos 10, na casa de Cornélio, o Pedro também põe a mão sobre eles e o Espírito Santo desce sobre eles. E no capítulo 19, quando o Evangelho chega até os discípulos de João e eles só tinham recebido o batismo de João e eles então vão receber o Espírito Santo. Isso acontece, queridos, porque o nosso Deus é maravilhoso. E Ele queria mostrar e deixar provado e registrado que o Espírito Santo recebido pelos prosélitos judeus em Atos 2 não era uma propriedade exclusiva dos judeus, não era uma exclusividade de um povo, mas para cumprimento da profecia de Joel, que todo o Espírito se derramaria sobre toda a carne, sobre todos os povos. É por isso que em Atos nós temos registrados 4 derramamentos do Espírito Santo, ou 4 momentos em que o Espírito Santo é derramado sobre povos diferentes. Atos 2, sobre os judeus. Atos 8, sobre os gentios. Atos 8, sobre os samaritanos. Atos 10, sobre os gentios. E Atos 19, sobre os discípulos de João, mostrando que de uma vez por todas o tempo mudou, a chave mudou, eles já não estão sobre a antiga aliança, sobre o antigo regime, mas agora estão sobre a nova aliança em Cristo Jesus. A atitude de Pedro e João é um atestado público de que a igreja de Samaria era uma igreja genuinamente reconhecida pelos apóstolos como tal qual a igreja em Jerusalém. Tudo isso nos mostra que a evangelização, quando guiada pelo Espírito Santo, ela derruba muros. Ela derruba os muros do preconceito e nos leva até pessoas que outrora eram inimigos. Pessoas que muito provavelmente o judeu não pregaria o evangelho, eram seus inimigos. Eles não consideravam dignos de Deus. A evangelização guiada pelo Espírito Santo, ela rompe barreiras geográficas, faz um judeu pisar em Samaria e faz com que missionários deixem sua terra e vão para terras distantes, a fim de que outros povos ouçam do Evangelho. A pregação guiada, a evangelização guiada pelo Espírito Santo, vence a cultura e faz com que missionários adentrem em terras indígenas. Se você nunca leu, leia O Canivete nas Mãos de Deus. É a história de um missionário fundador do Palavra da Vida. E ele conta que foi pregar o evangelho aos indígenas e em dado momento, descendo o rio, eles viram alguns índios nas margens dos rios e de repente uma chuva de flechas sobre o barco. Eles foram atacados para que morressem. Eles sobreviveram, pregaram o evangelho e anos depois, ele estava conversando com o cacique e lembrando, e ambos sorrindo. Lembram quando vocês tentaram nos matar a flechadas? E os índios lembram, aquele dia foi o máximo. O evangelho, a pregação do evangelho rompe barreiras culturais, rompe barreiras linguísticas. Olhando para isso, nós precisamos nos engajar, vencer os nossos preconceitos e trabalhar para que o evangelho chegue a todos os povos.
Nós podemos fazer isso orando para que o Espírito levante mais missionários. Nós podemos fazer isso indo e sendo nós mesmos os missionários. E nós podemos também contribuir financeiramente para que o sustento para os missionários chegue. Que o Espírito Santo, querido, nos ajude a romper as barreiras que nos impedem de evangelizar os povos que carecem do Evangelho. Sejam esses povos os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, os amigos da faculdade, os nossos familiares. O campo missionário está espalhado ao redor de nós. Às vezes, somos nós que fechamos os olhos para isso. Que o Espírito Santo nos ajude a vencer essas barreiras. Terceiro e último ponto, a evangelização guiada pelo Espírito Santo nos envolve em um discipulado pessoal. Verso 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus e estava de volta para casa, sentado na sua carruagem, enquanto lia o profeta Jeremias. Filipe está ali e tudo aquilo está acontecendo em Samaria, e tudo aquilo eu penso é maravilhoso. Quantas coisas Deus está fazendo através daquele homem em Samaria. Mas o Espírito aparece, um anjo aparece a Filipe e muda o seu itinerário e diz: Filipe, olha, saia daqui e você vai descer para uma estrada que desce de Jerusalém a Gaza. No caminho, Filipe então encontra uma carruagem, e dentro dessa carruagem está um eunuco etíope. Esse homem é um dos tesoureiros, ou um dos responsáveis pelo tesouro da rainha Cândace, rainha dos etíopes. O homem, diz o texto, estava voltando da festa de Jerusalém e estava dentro da sua carruagem, lendo um trecho de Isaías 53. Encorajado pelo Espírito Santo, Filipe se aproxima da carruagem e pergunta ao homem: você entende o que você está lendo? E aquele homem diz a Filipe: como eu posso entender se ninguém me explicar? E então convida Filipe para entrar na carruagem, e a partir do texto que ele estava lendo, a partir de Isaías 53, Filipe anuncia àquele homem as boas novas de Jesus. E enquanto Filipe ia anunciando, aquele homem ia entendendo os aspectos da fé, e então em dado momento ele pede que a carroça pare, e ele diz a Filipe: temos aqui água, o que me impede, Filipe, de ser batizado? E Filipe responde: você crê de todo o coração? Você pode. E o eunuco diz: creio que Jesus é o Filho de Deus, aleluia. E então, descendo ambos da carroça, o texto diz que eles adentram na água, Filipe batiza o eunuco, ambos saem da água, Filipe é arrebatado pelo Espírito Santo e levado a outra cidade. E Filipe continua a pregar o evangelho. E o eunuco segue o seu caminho para sua casa, para sua terra. Queridos, que história maravilhosa. Pense que dia foi aquele para Filipe, ou que período foi aquele para Filipe. Nós não sabemos se tudo isso aconteceu no mesmo dia, mas sai de Jerusalém, debaixo de uma perseguição, chega em Samaria, enfrenta um feiticeiro, prega o evangelho, batiza pessoas, inaugura ali uma igreja, deixa estabelecida ali a igreja em Samaria. De repente sai para o deserto, corre atrás de uma carroça, conversa com um homem africano, batiza esse homem e de repente some de um lugar e aparece em outro e continua a pregar o evangelho. Que itinerário maluco de Filipe. Olha como funciona a dinâmica do reino. Alguns comentaristas vão dizer que talvez Filipe tenha pensado que ele poderia ser o pastor de Samaria. Bom, plantei aqui, já batizei o pessoal, agora eu vou seguir aqui um ministério em Samaria.
mas o Espírito lhe tira dali e manda para outro lugar. Filipe então prega para um homem no deserto, e quem sabe Filipe tenha pensado, agora eu serei o missionário do deserto, e o Espírito o arrebata dali e o manda para outro lugar. É o Espírito quem controla a dinâmica das nossas vidas. Eu, por exemplo, não imaginaria 1 ano atrás que estaria hoje aqui. Para mim era loucura quando me foi feita essa proposta a primeira vez. Mas é o Espírito que nos tira de um lugar e nos traz para outro, para louvor da sua glória e para o cumprimento da missão. A história de Filipe, do eunuco, nos ensina uma maravilhosa lição sobre o discipulado bíblico. Filipe acabou de pregar para várias pessoas e pôde ver várias delas se converterem. Filipe até mesmo batizou. Logo em seguida, temos o mesmo Filipe dentro de uma carroça, ensinando, esclarecendo e pregando a Escritura a um homem. Isso nos mostra, queridos, que a pregação do Evangelho não está limitada a um púlpito. A pregação do Evangelho não está limitada ao pastor. A pregação do Evangelho não está limitada ao templo. Ela também acontece nas casas, nas ruas ou até nas carroças. Ela acontece em grandes grupos. Ela acontece em pequenos grupos. E também acontece de forma pessoal e intencional. Isso expande a nossa pregação. Isso expande não só o raio da nossa pregação, que pode alcançar mais pessoas em mais lugares, mas isso também aumenta em muito as nossas possibilidades. Pense, por exemplo, na pessoa que é tímida, que jamais conseguiria pegar no microfone, vir à frente e pregar o Evangelho para uma igreja ou para um grupo. Será que essa pessoa nunca poderá pregar o Evangelho? É claro que não, ela pode sim. Isso pode acontecer com ela chamando um colega, um amigo e dizendo, olha, eu tenho uma boa notícia para compartilhar com você. Sobre Jesus. Ele morreu por mim, mas também morreu por você. Para que nós pudéssemos herdar a salvação. O discipulado, queridos, infelizmente é muito subestimado na igreja contemporânea. E por conta disso é pouquíssimo praticado. Pensamos que pregar para grandes públicos, para grandes grupos, é o que vai acelerar o processo de crescimento da igreja e de expansão do reino. Mas veja, o mesmo Jesus que pregou às multidões, foi o Jesus que trouxe 12 para perto de si, e 3 para mais perto ainda, mais intimamente, e os discipulou. Esses homens discipulados por Jesus pregaram a multidões, pregaram no sinédrio, mas também fizeram discípulos, trouxeram pessoas para perto e capacitaram essas pessoas. Uma delas, o próprio Filipe, que também pregou a multidões, pregou em Samaria. Muitas pessoas se converteram e batizou muitas pessoas. Mas o mesmo Filipe, pregador das multidões em Samaria, é o Filipe, discipulador dentro de uma carroça, explicando a beleza do Evangelho, as maravilhas do reino, para um homem só. Isso nos mostra que a evangelização, guiada pelo Espírito Santo, deve nos envolver em uma cultura de discipulado pessoal. Uma cultura onde cada um de nós é discipulado por alguém, ao mesmo tempo que discipula outras pessoas. A gente fica estudando e procurando meios para cumprir a grande comissão, não é? O nosso grande desejo é ser uma igreja que cumpre a grande comissão, sermos crentes que cumprem a grande comissão. Cumprir a grande comissão é fazer o que Filipe está fazendo com esse eunuco etíope. É dizer, você está entendendo o que está escrito aqui? Não. Então eu queria te explicar. E sentar com a pessoa periodicamente explicar. A grande comissão é ensinar as pessoas tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus tem mandado. Isso é cumprir a grande comissão. A perseguição que sobreveio sobre a igreja após a morte de Estevão
não foi capaz de silenciá-la. Muito pelo contrário, ela foi um instrumento usado pelo Espírito Santo para levar a igreja a uma compreensão maior da evangelização, uma compreensão mais ampla, mais completa. No poder do Espírito Santo, a evangelização tirou a igreja da zona de conforto, fez a igreja se movimentar, envolvendo não só os líderes, não só os apóstolos, não só os diáconos, mas todos os cristãos. A evangelização, guiada pelo Espírito Santo, rompeu barreiras e venceu preconceitos, chegando a povos que ainda não tinham sido alcançados pelo Evangelho. A evangelização, guiada pelo Espírito Santo, intensificou a pregação através do discipulado pessoal. Lembra-se do eunuco etíope? Ele foi o primeiro africano a crer no Evangelho e se tornou um missionário no meio do seu povo. O povo africano ouviu pela primeira vez o Evangelho por meio desse homem, discipulado dentro de uma carroça. No poder do Espírito Santo, nós devemos sair da zona de conforto, romper as barreiras e ingressar numa cultura de discipulado pessoal, de vida na vida, de investirmos tempo na vida das pessoas, para que assim o Evangelho possa ir mais longe. Esse homem etíope, mesmo lendo o texto bíblico, não foi capaz de compreendê-lo em primeira instância. Só depois que Filipe explicou o Evangelho a ele, foi que o Espírito Santo abriu os olhos daquele homem e ele pôde entender que o texto que ele lia lhe falava sobre um Salvador, lhe falava sobre Jesus. Ele entendeu que para ser salvo era necessário crer em Cristo. E quando foi questionado por Filipe, ele prontamente respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E talvez, querido, você esteja como aquele homem. Quem sabe você até lê a Escritura, mas parecem letras embaralhadas, palavras jogadas ao vento, parece não ter nexo, e parece que quanto mais você lê, menos sentido faz. Se este é o seu caso, procure a mim ou algum dos meus irmãos ao final do culto e diga: olha, eu estou como aquele homem, só me falta a carroça, mas eu estou lendo e não entendo. E nós vamos providenciar alguém para ser Filipe na sua vida e te explicar as verdades sobre o texto bíblico. Ou quem sabe, você já até compreendeu essa verdade e esteja se perguntando: o que me impede de ser batizado? Se esse é o seu caso, também procure a gente no final do culto e diga: olha, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu sei onde tem água, e o que me impede de ser batizado? E nós vamos te fazer trilhar pelo caminho das águas batismais. Mas o convite, ou o apelo, como você quiser chamar aqui, eu mais gostaria que você atendesse. É você que ainda não creu em Jesus Cristo. Quem sabe hoje, à luz de tudo que nós falamos sobre a perseguição, sobre Simão, mago, e sobre as conversões em Samaria, quem sabe essa maravilhosa história envolvendo um evangelista, carroças, desertos e um africano, quem sabe a fala desse africano seja aquilo que está bradando ao seu coração hoje: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se esse é o seu caso, creia nele hoje. Abrace esse Jesus que te convida para uma vida que faz sentido. Se você tomou essa decisão hoje, também me procure ao final. Eu quero orar com você, quero te acompanhar, quero te ajudar nessa nova caminhada de vida. E a nós, meus irmãos, que o Senhor nos arranque com força da zona de conforto, mesmo que para isso seja necessário que Ele levante perseguição contra nós.
mesmo que para isso seja necessário que Ele nos faça sofrer, mesmo que para isso Ele precise tomar um pouco do nosso conforto. Que o Senhor nos leve a vencer os nossos preconceitos e barreiras, pregando o Evangelho, fazendo ele chegar a todos os povos, a todo tipo de gente, seja através da pregação, de missões ou do evangelismo pessoal. E que o reino de Jesus, queridos, continue a crescer em nós, através de nós e apesar de nós. Amém.